Seja bem-vinda a mais um dia do nosso devocional. Que este seja um tempo de pausa, escuta e reposicionamento diante de Deus. Hoje, a palavra nos chama para um lugar específico, o lugar do altar. No livro de Gênesis, o capítulo 11, o versículo 26, está escrito: Aos 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Arão. O tema da mensagem do dia é Volte ao lugar do altar. E como base teremos a história de Abraão, uma história que começou dentro de um ambiente marcado por idolatria, cultura pagã e limitações espirituais. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma terra onde os ídolos eram adorados e a voz de Deus era abafada por tradições humanas. Mas quando Deus decide estabelecer uma nova história com a humanidade, Ele chama justamente alguém que está em meio a um sistema falido para algo novo e eterno. No entanto, Deus decide tirar do lugar de conforto, mostrando que é preciso sair do lugar que limita a visão. Quando Abrão saiu de Ur dos Caldeus, Deus lhe apareceu. E isso nos ensina que muitas vezes Deus só fala claramente quando escolhemos obedecer e nos mover em direção ao propósito dele. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque 3, 2. Assim como Abacuque ansiava por ver a manifestação de Deus, muitas mulheres hoje também desejam um recomeço, um avivamento em sua vida espiritual. Mas isso só acontece quando rompemos com os ambientes que limitam a nossa fé, a nossa visão e o nosso crescimento. Em Gênesis 12, versículo 7, após Deus lhe aparecer, Abraão edifica um altar ao Senhor. O altar na Bíblia representa adoração, rendição e aliança. Mas note, o altar só é levantado depois que Abraão deixa para trás os ídolos de Ur. Hoje, os ídolos podem não ser uma imagem de escultura, mas podem ser orgulho, controle, feridas, medo, ego, conforto e até relacionamentos tóxicos. Para que Deus habite plenamente, os altares verdadeiros precisam ser erguidos e os ídolos destruídos. Na caminhada haverá erros. Abrão errou e em um dos momentos de fome e insegurança ele desceu ao Egito, o lugar de refúgio carnal e de distanciamento espiritual. Lamentou sobre a sua esposa e quase colocou em risco a promessa de Deus. Mas em Gênesis 13, o versículo 4, vemos algo extraordinário. Até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali, Abrão invoca o nome do Senhor. Gênesis 13, 4. Abraão volta para o lugar do altar, para o lugar onde Deus havia falado com ele pela última vez. E isso fala de reconexão, de arrependimento e restauração. Como mulheres, enfrentamos muitos momentos de medo, decisões erradas e caminhos até tortuosos. Mas a graça de Deus nos chama de volta. Se você se perder, volte ao lugar do altar. Volte ao lugar onde Deus falou com você pela última vez. Ele está pronto para restaurar sua comunhão e renovar as suas promessas. Sair do lugar que limita a sua fé, derrube os ídolos que ocupam o lugar de Deus, erga um lugar de adoração verdadeira e se em algum momento você errar, o caminho não fuja, volte ao altar.
Esse devocional é um convite a fazermos uma autoanálise, olhar para o nosso coração, perceber como nós estamos e o que sentimos, mas também colocarmos diante do Senhor por meio da oração, para que o Senhor possa refazer a rota e nos mostrar o caminho a ser seguido. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar a orar comigo, pedindo ao Senhor que realmente segure a nossa mão e nos conduza de volta ao altar. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar juntas? Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nos acomodamos em lugares que não foram preparados por Ti, lugares que oferecem segurança aparente, mas que limita a nossa fé e abafa a Tua voz. Hoje escolhemos sair, do que nos prende e voltar ao lugar da adoração verdadeira. Ajude-nos a identificar os ídolos do nosso coração, a derrubar o que ocupa o Teu lugar e a erguer novamente o altar da rendição. E se erramos no caminho, não permita que permaneçamos longe. Conduza-nos de volta ao altar, ao lugar da aliança, da restauração e da Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos, Paizinho, certas de que seremos ouvidas pelo Senhor. Amém. Glória a Jesus. Deus ainda fala no altar, ainda restaura o altar, ainda renova as promessas no altar. Que hoje você tenha coragem de voltar, não por culpa, mas por amor. Nos encontramos amanhã para mais um dia de devocional e que o Senhor guarde o seu coração e alinhe seus passos. Amém? Até lá!